Começa agora o programa Sábado de Sucesso. A apresentação Cleide Domingos. Ao vivo pela Rádio Vale do Rio Brígida FM, Instagram, Programa Cleide Domingos e no YouTube pelo canal Programa Cleide Domingos. Bom dia, Cleidinha. Bom dia a todos os nossos ouvintes da nossa Rádio Vale do Rio Brígida FM, também todos os nossos internautas. Começando mais um programa Sábado de Sucesso, numa companhia especial. Já passou aqui em outros momentos, traz sempre muitas informações, partilha experiência e hoje, assim, de uma forma bem dinâmica, diferente, né? Para se apresentar, mas também vamos partilhar o que é uma história de sucesso, né? Nada fácil, mas cheia de encantos, trazendo assim de uma forma com muita sensibilidade, um jeito profissional que só ela tem, e chega em granito para trazer assim tanta coisa boa, espalhar alegria e cuidado também com a saúde das nossas mulheres. A nossa convidada hoje, Rafaela Lócio, ela que tem graduação em enfermagem, é especialista em saúde da família, especialista em saúde da mulher, especialista em urgência e emergência, docente, e aí por isso é uma das homenageadas como professora, como profissional da saúde, como mãe, mulher, enfim. Bom dia, minha querida, seja muito bem-vinda. Bom dia, Cleidinha. Mais uma manhã agradável a seu lado hoje, muito especial. E mais um outubro também muito especial para todos nós, né? Isso mesmo. Hoje a gente, né, quer conhecer melhor, né, um pouco mais. Você sempre, né, ao ouvir, fala dos trabalhos, do Arlab, né, nosso parceiro maravilhoso. E eu mando um abraço para Jardiel, Candice, Jaiane, toda a equipe, um cheiro para vocês, minha gente, sempre cuidando da saúde e do bem-estar, aquele exame com rapidez e eficiência, né? Mas também hoje a gente vai conhecer um pouco mais dessa profissional maravilhosa. Quem é Rafaela? Vamos lá, gente. Rafaela é mãe, esposa, filha, amiga, irmã... Enfim, mas vou começar pelas minhas qualidades que eu digo. Uma mulher organizada, muito decidida, com os pés no chão, mas que todas essas qualidades, assim como os meus defeitos, que eu tenho melhorado, mas vem de uma longa caminhada, vem de grandes tempestades, mas também de dias ensolarados, de dias lindos e felizes na minha vida. Sou filha de Verusca e de Alfredo, natural de Oricuri, só que sempre residi em Bodocó. Morei lá minha infância inteira. Só que eu acho que o presente mais valioso que os meus pais puderam me dar foi o acesso a uma educação de qualidade. Aí, desde muito nova, eles sempre se preocuparam em me colocar para estudar fora. E aí eu estudei em Petrolina, depois estudei na Paraíba, em Cajazeiras, que foi quando eu iniciei a faculdade, e depois fui para a capital, Recife. Que coisa boa! E essa oportunidade de estudar fora, de crescer, fortalece até ainda mais os vínculos, porque mesmo em distância, a gente sabe que o cuidado, o carinho, mas também a confiança, né, dos pais é muito importante para o nosso crescimento, né, Rafaela? É muito, muito importante. Claro que eu fui jovem, fui adolescente, errei muito, dei também um pouquinho de trabalho, mas fez parte, foi a escadinha da vida, né? Então, a gente, às vezes, passa por certas coisas e, mais na frente, né, a gente observa os erros, né, e trabalha nisso. O ponto principal dessa saída minha da casa dos meus pais para estudar, eu acredito que foi justamente isso, a confiança deles. Eu acredito que
no fundo do coração deles, eles sabiam que ia dar certo. Eles sabiam que podiam confiar em mim, que eu ia estudar, que eu ia me dedicar. Tanto é que a minha trajetória, eu acho, acredito, na faculdade foi a ascensão na faculdade foi bem melhor, bem mais bonita do que no ensino médio, porque eu vivi momentos difíceis. Eu vivi uma gravidez na adolescente, recém passada em vestibular, e vivi tudo isso, mas consegui vencer com tudo isso. E aí, quando você fala, né, dessa gravidez na adolescência, eu gosto de puxar, né, para esse tema, assim, principalmente para fortalecer outras mulheres, meninas, né, que estão iniciando a vida com um monte de projeto e acham que a gravidez é um ponto final nos sonhos, que aí você tem que cuidar e aí não dá tempo de estudar. Pelo contrário, para você, embora tenha aparecido muitos obstáculos, porque não é fácil, a gente diz que gravidez não é doença, mas a gente sofre muito porque é uma mudança geral no corpo da gente, o psicológico fica muito abalado, né, Rafaela? E aí vem a cobrança para você que estava estudando. Eu acredito que, assim, conciliar, né, as suas notas, assimilar o conhecimento e administrar todas essas mudanças não foi fácil, mas também não poderia parar, não é isso? Não, em nenhum momento eu pensei em parar. E eu acho que a obrigação, acho que era multiplicada vezes 100. Mas eu consegui. Não foi fácil, mas eu consegui. Eu sempre levava em consideração que eu estava numa cidade grande, distante da minha mãe, distante do meu pai, distante de quem poderia segurar a minha mão, mas assim eu tive uma rede de apoio boa, né, no local que eu estava. Foi uma acolhida muito boa, tanto comigo como com meu filho, naquele momento. E eu consegui suportar e enfrentar todas as fases, né, de uma faculdade, que não é fácil, incluindo uma reta final de faculdade. Mas, sobre a gravidez, vai muito da questão da pessoa, da adolescente, né, do momento que ela está passando, porque às vezes a gente não sabe, né, se a adolescente não está passando por um momento sensível, né, na vida psicológica dela, mas também por um momento mais sensível no domicílio, né, um atrito entre os pais, né, e o adolescente tem muito isso de responder, né, com atitudes erradas. E também tem a questão de deslizes, que acontece também, mas não é o fim do mundo, é como você falou, não é um ponto final na história. Mas a adolescente precisa ter também, nessa fase, discernimento e ajuda, que é aí onde a gente trabalha muito como enfermeira, a gente trabalha muito a questão de planejamento familiar, né, para prevenir isso, para que essa gravidez não seja um problema maior. Então, aí vem se a adolescente engravida nesse problema, aí é que ela precisa de mais apoio, que ela precisa de mais profissionais ajudando, que é a parte da psicologia, né, das psicólogas, na parte de apoio e tudo, que hoje a maioria das escolas tem, para que elas passem por todo esse enfrentamento. E as escolas têm também por conta de os adolescentes com questões de temperamentos, né, de temperamentos diferentes, mudança de humor, e a questão das psicólogas inseridas, né, do ambiente escolar é justamente isso, para gerar todo esse apoio e sanar todas as dúvidas, né, nessa fase da adolescência. Certo. E por que enfermagem? Porque como foi que tu se viu nessa área? A enfermagem, na verdade, foi eu diria, um gatilho de uma tia minha, da irmã da minha mãe, Isabel. Então, ela já estava fazendo o curso. E aí, eu me inscrevi em odonto, na época, no vestibular de odonto. Não tinha ainda muita faculdade particular de odontologia. E, para mim, ainda era um sonho muito longe, o odonto, porque o pessoal falava que é um curso caro, e até hoje, mas era um sonho
bem mais difícil. E aí eu resolvi fazer enfermagem. Aí eu consegui passei na faculdade em Cajazeiras, na Paraíba, que aí foi para onde eu fui. E minha tia já cursava lá. Como a gente já tinha apartamento lá, unir o útil ao agradável, eu fui morar com ela lá e outras amigas e outras primas. A gente dividia apartamento, foi uma fase muito gostosa. Mas foi aí o estopim de tudo, que eu descobri que eu estava grávida. E no primeiro semestre de faculdade, que foi aí que tudo mudou. Mas a enfermagem, o que me trouxe para a profissão realmente foi uma inspiração. Eu me inspirei, eu até dediquei no meu convite, que a minha tia foi uma inspiração para mim na escolha dessa profissão. Certo. E aí, assim, como foi conciliar família, né, filho, finalizar a faculdade e hoje, assim, eu acredito que não foi nada fácil, mas foi um alicerce, como você disse. Você potencializou em 100 vezes mais a vontade, a responsabilidade para hoje ser essa profissional tão querida, né? Chegou aqui em Granito, um trabalho humanizado, que ela conversa e cada paciente se fideliza, porque vê em você muitas vezes a rede de apoio que falta em casa. Quer dizer, além de fazer um ótimo atendimento, você escuta, você orienta e, quando precisa, até mostra um pouco do exemplo do que foi, né, o trabalho, né, algumas superações para poder encorajar algumas mulheres. E aí, como foi essa experiência? Como mulher é difícil para a gente, porque a gente se sobrecarrega. Né? Essa sobrecarga, como eu disse, aí tudo realmente multiplica por 100, fica mais difícil. Mas eu sempre fui muito dedicada e eu aproveitei para usar essa minha dedicação e aí criei mais força para vencer a questão da faculdade, né? Concluí o curso com meu pai hospitalizado, que eu acho que foi a fase mais dura da faculdade, que ficou quando meu pai foi submetido a uma cirurgia bariátrica e houve complicações. E aí eu acredito que foi em torno de 7 meses, que era o meu final, que eu já estava na parte de internato, e apresentação de TCC. Internato é quando a gente fica só em hospital. A gente escolhe uma especialidade e fica interna naquele determinado hospital, lá em Recife. E aí eu estava na fase de internato e apenas apresentando o TCC, e meu pai teve complicações e ficava com idas e vindas, né, à UTI. Logo depois eu consegui concluir grau antecipado e voltei, comecei logo a trabalhar em Bodocó, mas ainda também tive que voltar a Recife para colar grau. Mas foi muito difícil por conta que acredito que foi aí que a enfermagem realmente me tocou. Foi as visitas à UTI com meu pai internado, foi as idas e vindas, as vezes que eu vi ele piorando. Isso eu não esqueço, eu acho que eu vou morrer lembrando disso. Que eu não pude fazer nada. É muito difícil falar. Mas eu fui praticamente a última pessoa a ver meu pai. Foi bem dolorido, mas a gente realmente, como profissional, a gente fica de mãos atadas, porque é um familiar nosso, a gente realmente quer ajudar, mas a gente não pode. Que foi quando ele complicou, que foi já no último mês dele hospitalizado, acho que já foi chegando próximo a novembro, setembro, outubro, se eu não me engano, não recordo muito bem, mas aí ele complicou no hospital, né, comigo. Eu tinha sido a última da visita. Todo mundo já tinha visitado e eu tinha sido a última. E aí, nessa visita, ele complicou. Teve uma hemorragia gástrica. Eu vi o pessoal socorrendo, fazendo tudo. Só que eles pediram para mim me retirar rapidamente, mas eu ainda presenciei. E ali foi depois que quando reentubaram ele, e aí ele ficou sem resposta, né? Ele não voltou mais depois daquele dia. Então, eu falei com ele naquele dia, eu vi ele
ele de olhos abertos. Então, meio que a gente não esquece. A gente foca nessa cena, eu acho que nesses segundos, nesses minutos, e não esquece jamais, né? É difícil, assim, a gente escolhe uma área para salvar vidas, né, e tudo, e você passa por momentos assim, mas a dinâmica da vida, e você vem de uma família, né, a sua mãe, eu vejo o quanto ela é uma pessoa bem espiritualizada, cheia de fé, e eu acredito que tudo isso contribui para você entender que são fases que a gente passa na vida e que a gente tem que valorizar cada segundo, e dentro da profissão que você escolheu, você poder ajudar outras pessoas, né, a cuidar da vida enquanto há tempo, né, Rafaela? Isso. Ela, nesse momento, é a confirmação, né, de que a profissão me escolheu. E daí em diante, tudo foi se encaixando. Uma história, assim, é uma pessoa jovem que eu fico admirada com a luz, né, com a trajetória. E aí, após passar por todo esse desgaste, mas também alicerces, né, bem feito, bem construído, vem a questão familiar. Né? Você falou um pouquinho do período, né, de gestação do seu filho, e aí passa um tempo e vem uma outra princesa, né? Vem uma princesa, já tinha um príncipe, vem uma princesa na história para adoçar ainda mais a vida, para dar ânimo. E essa história é assim, a continuidade de uma trajetória, não sei se estava nos seus planos, mas chegar em Granito e realizar o trabalho que você vem realizando e formar uma família, para a gente é uma bênção. Eu imagino que para você, então, como foi essa experiência? Assim, Esté estava em nossos planos, né? Esté foi planejada, Esté foi sonhada. E ela veio para completar, né? Assim como Arthur, e Arthur meio que foi o filho que me fortaleceu, né? Esté me completou. Eu gosto muito de dizer isso. Recentemente disse isso, Arthur, você foi o filho que me deu mais força para mim crescer profissionalmente, para mim crescer, para mim querer evoluir como mulher, como profissional. Mas Esté me completou. É meio que isso. E a minha vinda aqui para Granito não foi repentina. A gente pensou muito antes de vir para cá, mas diante de uma oportunidade, né, do meu tio, a gente firmou que realmente o nosso futuro a gente ia construir aqui nessa cidade. Sou muito grata pela população daqui, fui muito bem acolhida. Eu sou grata a Granito. Eu gosto muito da minha cidade, meus familiares são de lá, mas o pessoal daqui do Granito, ele me valorizou muito mais. Então, assim, é como se, às vezes, no nosso localzinho, no nosso ambiente que a gente cresceu, viveu e tudo, essas pessoas já estão tão acostumadas que não abrem os olhos para conhecer e para valorizar. E aí, quando a gente chega num determinado local, não por ser novidade, até porque aqui tinha outras profissionais, mas eu acredito que as pessoas foram me descobrindo, né? As pessoas foram me descobrindo. E nesses 3 anos de Arlab, graças a Deus, eu ganhei grandes amigas, eu ganhei pacientes que falam comigo direto pelo WhatsApp. E hoje a gente, não só a parte de fazer a prevenção, né, fazer exames para prevenir o câncer de colo do útero, mas a gente segue com amplo cuidado para a saúde da mulher, né? E foi isso que me fez procurar me especializar e ter mais cursos e mais capacitações nessa área de saúde da mulher. Que coisa boa, deixar ela tomar uma aguinha, recompor aí um pouco as
as palavras, né, para a gente falar desse trabalho aqui junto ao Arlab. É uma equipe maravilhosa, né, uma atenção assim especial, diferenciada, né? A começar da recepção, onde a gente chega e encontra Candice, né? Sim. E é doce, assim. Aí vem Jaiane também, aquelas pessoas que já vem assim mostrando o diferencial do Arlab, né, que está ali, e junto a tantos profissionais maravilhosos, vem com a atenção para o nosso povo. E aí com a oportunidade de realizar vários atendimentos, dentre eles esse voltado para a saúde da mulher. E aí você cada vez mais vai se especializando e mostrando, né, fazendo aquele chamado às mulheres. Eu sempre digo que falar do Outubro Rosa não é um tema ultrapassado, porque a gente sempre está ouvindo falar. Mas é importante sempre a gente estar trazendo as informações, né, e mostrando a realidade, né, Rafaela? Porque, por mais que a gente fale, que faça a propaganda, às vezes a gente negligencia a nossa saúde. Digo isso porque eu já fiz um exame, né, demorei bastante tempo. E aí, assim, depois eu fico pensando, como que a gente tem tanto medo das doenças e, ao mesmo tempo, relaxa, né? Fala aí, a proporção, a quantidade de mulheres, de pacientes, é assim? Tem o medo e, ao mesmo tempo, despreocupada, digamos assim, né? Com esses cuidados necessários. Assim, Cleidinha, eu acho que hoje a gente melhorou muito. Quando eu vim aqui, na primeira vez, eu realmente vim muito preocupada, porque a convite de Jardel, que eu comecei a atender lá, veja bem, era muito pouca a demanda, a gente vinha de uma pandemia, né, bem difícil. Aí veio o pós-pandemia, a gente foi trabalhar no pós-pandemia. No pós-pandemia foi a parte de recoleta dessas mulheres, de trazer, né, essas mulheres de volta, né, a vida saudável, a questão delas realmente se preocuparem com a saúde delas. Aí, enfim, hoje a gente já consegue abrir um leque bem legal, não só para um determinado público que procurava. A gente recebe muita idosa, a gente recebe muita, mas adolescente. Meu público de pacientes adolescentes é muito grande. Eu acho que adolescente é aquele público que telefone sem fio, uma fala para a outra, pronto. Eu recebo muito paciente adolescente, eu fico muito feliz, porque é onde está o problema. É onde a gente previne doenças, é onde a gente previne complicações e doenças simples, tratáveis, né? Não doenças que precisa realmente de especialista. A gente consegue tratar aqui mesmo, né? Que antes a gente não tinha isso. Mas aí eu quis me especializar mais, né? Eu fiz uma especialização em saúde da mulher, né? E finalizei, também, como eu já tinha finalizado a saúde da família, eu fiz a de saúde da mulher e finalizei. E aí a gente vem com as novidades, né, do Arlab, que a gente já faz a retirada de dispositivo intrauterino, né, que é o famoso DIU, né? A gente já tem um cadastro bom de pacientes. A gente recebe pacientes que antes procuravam Araripina, procuravam Juazeiro do Norte, procuravam Oricuri para retirar um simples DIU. Não é tão simples. Para mim, eu diria assim que é um procedimento que não precisa esse deslocamento todo, né? E que aqui, agora no Arlab, a gente tem, que antes não tinha, né? E em breve, se Deus quiser, em janeiro, eu finalizo, que vem a parte prática, né, da minha especialização, que é quando eu finalizo, e a gente vai fazer a colocação de DIU aqui no Arlab e colocação de implante também hormonal, né, onde a gente coloca um chipzinho hormonal, né, na mulher. Então, assim, é implacável a questão da evolução do Arlab e do apoio que eu recebo lá, né,
porque é muito importante isso. Eu não seria nada se não tivesse o apoio de lá, porque é isso que nos faz crescer, a dedicação de toda a equipe, né? Tanto das meninas que fazem busca ativa em pacientes que fizeram ano passado. Então, deu 11 meses que a paciente fez o exame, as meninas têm todo esse cuidado, todo esse zelo, né, de fazer essa busca ativa, toda a questão de insistir, né, que a mulher, quando marca, desmarca, e as meninas ficam insistindo na importância desse exame, né, para que ela não se desleixe, né, porque tem muito isso do desleixo, e que a gente realmente se acomoda como mulher. A gente passa mais de um ano, às vezes, sem fazer, e quando faz, às vezes, até esquece de mostrar, né, Cleininha? Enfim. Acontece, minha gente. Então, assim, é como eu falei, toda essa estrutura que o Arlab vem abrindo e proporcionando a gente na questão de suprir a demanda que existia aqui, mas que não era compensado, porque não tinha nenhum profissional, né, que trabalhasse, que ficasse por isso. E aí vem a parte de que eu sou muito grata a essas pessoas que confiaram e que confiam e que estão lá, né? Graças a Deus, eu sempre coloquei meus pés no chão com relação a questão de cada coisa ir no seu tempo certo. Não me precipitei de fazer tudo de uma vez só. Foi aos poucos, e aí, devagarinho, a gente vai evoluindo e vem trazendo novidades, né, anualmente, graças a Deus. E aí, eu quero até puxar um pouquinho para o início da sua fala, né, ao falar do seu público, né? E aí, você falou da quantidade de jovens, né, de adolescentes que estão te procurando. Isso é muito importante, porque antes a gente contava com o apoio, né, na saúde apenas dos médicos, né, clínico geral, que ficava lá no PSF, lá no hospital. E as famílias, por mais que a gente esteja já em 2023, a gente sabe que muitas famílias ainda têm aquele tabu de falar sobre a importância do planejamento familiar, da orientação, né, direitinho ali às filhas e aos filhos. E aí, muitas vezes, as adolescentes, né, vai procurar as informações na internet, conversar com outras amigas, né, com pessoas ainda que não têm aquela maturidade, e aí fica assim, precisando realmente de ouvir um profissional, mas que seja um profissional diferente, que tenha um olhar atento e que possa explicar de acordo com que tenha a didática daquela clientela, né, da adolescência. E isso você faz de uma forma tão dinâmica que esse telefone sem fio vai passando aí, né, e vai trazendo mais pessoas. Isso é muito importante para a nossa sociedade, né, e fica até uma dica aí para as pessoas em outras localidades, né, em outros municípios, enfim, que os profissionais tenham esse jeito atento de acolher, né, e aí profissional ele não julga, ele acolhe e orienta e faz o procedimento da maneira correta. Isso é muito importante, e aí eu acho que você adquiriu muito isso na sua caminhada, na sua jornada, na medida que você, como pessoa, como estudante, como profissional, se humanizou em cada dificuldade dessa, né, Rafaela, para poder ajudar tantas pessoas que precisam de ti, a começar pelas adolescentes. É um público que eu gosto muito, Cleirinha, e elas só precisam de alguém que dê ouvidos a elas. Elas sempre chegam lá assustadas. Elas chegam lá assustadas e, assim, elas querem uma amiga, compartilhar aquilo com a amiga, mas uma amiga resolva. Porque, às vezes, elas já vêm de um profissional e elas chegam e dizem assim, mas não resolve. Isso não resolve, porque eu já fui de novo e já tem 3 meses e tomei outros remédios e fiz uso de outras medicações, mas não resolve, Rafaela. Aí eu digo, mas agora vai resolver. Vamos lá, vamos do começo ao fim. Aí
É uma consulta bem demorada, às vezes eu digo até, Candice, não marca muito, porque quando tem adolescente, a consulta é a que mais demora. Quando é idosa também, que já está na fase da menopausa, também é uma consulta que demora muito, porque elas têm muito a falar, elas têm muitas dúvidas. Então, é um momento que a gente precisa, né, acolher e a gente precisa ser acalento também, porque não é uma consulta fácil, é uma consulta íntima. Isso. É uma consulta íntima. Então, eu mexo na intimidade de um adolescente, eu mexo na intimidade de uma idosa, né, que é algo nosso, mas elas precisam confiar primeiro para depois que a gente consiga, né, dar continuidade ao serviço. Pois é, e por falar em acolher, né, com muito carinho, hoje o nosso estúdio está recheado de pessoas especiais, assim, que a gente acolhe com muito carinho, com muita alegria, a começar por Dona Verusca, não é isso? A mamãe especial da Rafaela, o esposo dela, o William, não é isso? A irmã, Natália, e também cunhado Lucas, e chega em nosso estúdio ali, está bem tímido, coisa que não faz parte do dia a dia dele, né? Está aqui conosco novamente, Josué, uma pessoa incrível, né? É um granitense assim, que sabe acolher e que não tem como a gente não se sentir bem ao lado dele, né? Recentemente passou aqui pelo nosso estúdio, com muita alegria, agradecendo tantos votos, conselheiro tutelar novamente. Fique à vontade, tome um cafezinho, tá bom? Fique à vontade aí, é sempre um prazer te receber aqui. E eu já agradeço demais Benito Gravações, ele que trabalha na parte técnica, sempre com um cuidado todo especial, né? E com carinho cuidando aqui das melhores imagens, né, para os nossos convidados e convidadas de sucesso. Josué, sente-se, fique à vontade aí, que a gente está nesse bate-papo maravilhoso. Olha, eu acho que é assim, não tem como a pessoa ir fazer uma consulta e se limitar só a falar ali do... Porque, às vezes, a gente vai para uma consulta e fala ali dois, três sintomas. E, na medida que você vai ouvindo, vai identificando outras coisas, e aí está o diferencial da medicação, da maneira que você vai cuidar desse paciente, ser diferente daqueles profissionais que eles já passaram antes. Aí tá o segredo, saber ouvir, né, Rafaela? E hoje, no dia a dia, a gente vê que tem tantas pessoas preocupadas em desenvolver uma atividade, pensando na questão da renda, né, do lucro, e aí quanto mais paciente, melhor. E aí eu fico feliz demais em estar conversando contigo, eu já sou paciente dela e sei realmente, né, sei que é dessa forma, ela escuta, ela puxa assunto para poder identificar da melhor forma possível como vai cuidar da nossa saúde. E aí é interessante que, para as mulheres, que está chegando, acho que perto da menopausa principalmente, vai passando por várias mudanças hormonais, diferenças, né, no dia a dia. Eu acho que com essa quintura, não sei nem se dá para identificar mais quando está chegando a menopausa, ou está todo mundo aí com a quintura danada, um calor, ninguém aguenta mais. Mas, assim, essa coisa do ouvir é muito importante para poder ajudar da maneira correta, né, Rafa? Eu sempre bato nessa tecla de ouvir, de querer... Eles querem que a gente dê uma ajuda de imediato. Às vezes a gente não consegue imediatamente, né? A gente precisa estudar, né? Às vezes a gente faz a coleta, examina, faz o exame ginecológicozinho, conversa, né? Que faz a anamnese, o exame físico da paciente, mas também a gente não consegue fechar um diagnóstico, né, na primeira consulta. E aí, por isso que a gente recebe a paciente novamente na consulta de retorno. E existem casos onde a gente faz um acompanhamento, né? Principalmente se for planejamento familiar, a gente faz um acompanhamento 6 meses ou mais. E algumas pacientes que, para tratar vulvovaginites, para tratar
problemas ginecológicos, vulvites, a gente trata, né, em 3 meses, e aí é aí onde a gente cria o vínculo, né, e aí essa paciente é porta-voz para outras, quando a gente realmente consegue o que a gente almeja, que é o tratamento eficaz com aquela paciente, e aí ela fica muito grata, e aí justamente essa parte que do nosso trabalho que compensa, quando a gente consegue. Só que é aquela coisa que eu te falo, não é algo de imediato. Às vezes a gente não consegue resolver de imediato, a gente demanda um tempo, a gente precisa pesquisar, a gente precisa estudar. Quando eu comecei a trabalhar dando aula, né, porque eu sou professora também, eu passei a me dedicar muito mais, né, à área, porque às vezes eu ficava focada em determinadas coisas e não estudava tanto, não assistia tantas videoaulas, mas hoje, devido a essa demanda de sala de aula, da gente explorar mais esse conteúdo, eu me sinto outra aluna, eu me sinto novamente aluna. Eu não penso de jeito nenhum mais em parar de estudar, e me desejo aprofundar ainda mais nessa área específica, que é a parte de ginecologia, até porque o mercado está aí aberto, tem muita especialização boa. Claro que existem demandas que o nosso município não abrange, que são coisas realmente bem mais caras, plásticas, né? Plásticas íntimas, que é uma área recém-lançada, né, na parte de ginecologia, que é a ninfoplastia, que são plásticas íntimas, porque aqui o nosso hospital é pequeno, né, a gente não tem centro cirúrgico, mas assim, o mundo da ginecologia evoluiu muito, muito mesmo. E antes eram mais médicos, né, homens, aí depois passou mais médicas, e hoje a gente tem a enfermagem inserida. Então, tem muita enfermeira com consultório ginecológico, muita enfermeira também com consultório, fazendo atendimento, né, em vários municípios. Aqui no Araripe a gente tem bastante. Eu fico muito feliz que a profissão está em ascensão na parte de que o ser enfermeiro ele é capaz, sim, ele pode. O nosso Conselho Regional de Enfermagem, ele nos dá o direito de termos o consultório de enfermagem. Isso é valiosíssimo para a nossa profissão. Que coisa boa. Na medida que você vai ouvindo bastante o relato, né, as dificuldades, você chega a orientar também para essas mulheres? Eu acredito que sim, porque o cuidado com a saúde, ela vai além do cuidado com a mama, né, do cuidado íntimo, em prevenção ao câncer, né, do útero. Mas, assim, a gente sabe que as mulheres hoje estão muito preocupadas com a parte estética. Já procura muito a questão de fazer exercício e tudo, mas esquece os detalhes. Quantidade de água, exercício, se cuidar, cuidar da saúde mental, tudo isso para realmente você conseguir atingir, né, o seu trabalho realmente. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que chegam assim, até com alguns sintomas, mas que já vêm sobrecarregadas de outras coisas, principalmente mental. E aí, essa consulta com uma profissional que sabe ouvir, que sabe acolher, eu acredito que muitas vezes consegue até direcionar essa paciente para outros profissionais também, né, Rafa? Sim, eu direciono. A gente direciona muito para o ultrassonografista quando precisa avaliar um caso mais extenso, né? A gente solicita uma avaliação maior para dar um diagnóstico preciso, mas quando se trata realmente da parte mental, a gente pede para a paciente, né? A gente sugere que ela passe por uma consulta, nem que seja para uma avaliação. Às vezes as pacientes chegam cheias de medo, receio. Se for uma paciente que já vem com histórico hereditário, né? Então, herança familiar de câncer de mama. Então, as pacientes já chegam com bastante medo de um diagnóstico. Então, isso implica muito, porque algumas já chegam relatando sintomas e quando a gente procura no exame físico, procura no exame, não tem nada. Então, às vezes, é só a parte realmente mental da paciente. Outra coisa importante a acrescentar, Cleirinha, nessa parte dos cuidados,
é que eu sempre falo para minha paciente, se te incomoda, se aquilo te incomoda no teu corpo, se aquele probleminha não está te agradando, então aquilo está errado. Então, procure um profissional esclarecido, né, na determinada área que te incomoda, para você tirar suas dúvidas, para que ele te examine, para que ele solicite e realize um exame realmente, para fechar um diagnóstico. Se não conseguir fechar de imediato, te encaminhar para um especialista. Porque se aquilo te incomoda, então é porque aquilo não te faz bem, aquilo não é para estar acontecendo com o teu corpo. Então, às vezes, as mulheres fazem com que aquilo vire rotina. E aquilo não é normal, né? Eu digo isso porque eu tenho mulheres que acham, não, mas a vida todinha eu tive esse probleminha. Não é normal a vida todinha você ter esse probleminha. Então, vamos tratar, vamos cuidar. Uma hora ele vai ter que acabar ou amenizar. E a gente descobrir por que está acontecendo tanto isso com você. E algumas vezes a gente descobre ansiedade, a gente descobre estresse, né, no ambiente familiar, após discussões no ambiente familiar, a gente descobre que realmente essa parte mental está muito envolvida no contexto de saúde da mulher. Muito mesmo. E aí, né, ótimos esclarecimentos, né, para vocês que estão nos acompanhando, que vai assistir depois. É muito interessante que você compartilhe essa live, que vem cheia de informações, né, e que vem justamente para ajudar a família no geral. Porque da mãe, da avó, que precisa de todos esses cuidados, as filhas, né, as netas, que precisam de uma orientação e sabe que vai encontrar uma profissional com excelência, pronta para ouvir, para acolher e para saber direcionar para onde ela precisa e como se cuidar da maneira correta. É importante também que vocês, né, estejam aí curtindo, se inscrevendo em nosso canal do YouTube, porque essas lives é muito importante, né, Rafaela? A gente traz, como eu sempre digo, a gente procura trazer pessoas que são raízes, né, raízes porque estão cuidando, nos dando vida, nos orientando e com um exemplo maravilhoso. A Rafaela está aqui como profissional da saúde, mas está também como professora, representando toda a categoria. Isso nos deixa muito feliz, né, Josué? Uma pessoa que tem sede de conhecimento, que partilha, que multiplica saberes de uma forma dinâmica, num período que a gente vivencia tantas pessoas acomodadas, que acha que assiste uma palestra ali e já adquiriu todo o conhecimento suficiente para administrar uma carreira. E a gente sabe que a vida, né, todo o conhecimento é como sementes. A gente planta e precisa ter paciência para colher os frutos na hora certa, né, Rafa? É verdade. Eu tive muita paciência, sabe? Porque quando eu comecei a trabalhar, Cleidinha, veja bem, eu comecei na Unidade Básica de Saúde no Hospital de Bodocó. E aí houve a troca de gestão. E aí eu comecei a trabalhar na loja de meu tio, que eu hoje trabalho na loja, só que na sede de Granito. Eu trabalhava lá na sede de Bodocó. E aí comecei a trabalhar lá, porque não estava arranjando emprego, né? Foi quando eu fiz a prova de seleção do Hospital Regional de Oricuri. Passei, trabalhei lá um bom tempo, depois saí, continuei trabalhando na loja do meu tio, porque eu não saí mais da loja de meu tio, fiquei com os 2 empregos, né? Com o regional e na loja de meu tio. E aí tive que sair do regional e vim embora para Granito. Mas eu não tive sede de que conhecessem Rafaela, enfermeira aqui. Eu esperei que as portas se abrissem. E aí, quando eu fui madrinha da turma de Josué, do curso técnico de enfermagem, eu sou professora, no meu discurso eu até disse assim, eu não pedi a Deus que uma porta se abrisse, mas se abriram várias, e foi uma bênção. Eu não tive sede que o pessoal de Granito me conhecesse como enfermeira, até porque todo mundo só me conhecia como esposa de William, nora de Júcia, a menina que trabalha ali na loja. Eu não tive essa sede, eu esperei o tempo de Deus. E aí, foi na novena. Hoje eu sou devota de Nossa Senhora do Bom Conselho. Não sou daqui, mas sou devota. Que Josué me descobriu.
ficou assim de cócoras perto de mim, aí disse desse jeito. Tu não podia dar umas aulas de urgência e emergência, não, numa turma de técnico? Aí eu disse, posso, eu tenho essa especialização. Ele porque assim. Enfim, foi uma conversa vaga, mas foi numa noite de novena, e eu não esqueço isso, nunca vou esquecer. E aí, depois disso, foi só ascensão. Não parei mais. Continuei minha jornada com professora. Eu já tinha dado aula no curso de recursos humanos em Bodocó, mas tinha dado aquelas disciplinas, acabou e ficou por isso mesmo. Aí, enfim, continuei nesse curso e estou até hoje. Já é a segunda empresa que eu estou trabalhando, agora eu já estou na Zaine, né? Que é um colaborador. Que é nossa parceira, colaboradora, olha, trazendo aqui vários cursos técnicos. E até outro dia, olhando as fotos, eu digo, eita, menino, como essa nossa amiga Rafaela vai longe, viu? E aí, da Zaine, eu trabalhei na CEAP, que é uma instituição de Recife, e trabalhei agora, estou na Zaine. E o Arlábio abriu as portas, meu Deus, eu nem pedi desse tanto, e Deus, ai, como eu sou grata. Aí voltei também um tempo, fiquei trabalhando no Hospital de Bodocó novamente, mas recentemente saí, fiquei só por aqui, por Granito, e Deus tem me abençoado bastante, porque passa pessoas muito importantes na nossa vida. Tem pessoas que ficam, como Josué, ficou. Josué é uma bênção, assim, quando você diz, eu rezava, pedia a Deus, né? Pedir a Deus oportunidades, mas as portas, Ele é quem sabe, as que a gente merece realmente adentrar, né? E aí, Josué é aquela pessoa com quem a gente aprende, com quem a gente partilha coisas boas e que traz, assim, uma leveza para os nossos dia a dias, né? Josué dizia desse jeito, Rafaela, tu dá aula tão feliz, sorrindo. Chega a gente aprende, porque ele tinha medo, Josué era medroso no começo, mas eu tirei o medo dele. Pois é, entre tantos trabalhos, tantos atendimentos, né, nessa área tão especial que eu admiro e que é a principal de todas, né? Você, para ser o maior profissional do mundo, você tem que passar pelas mãos dos professores, eles que transformam vidas, que constroem carreiras e que também estão representados por essa pessoa maravilhosa. E que nesse momento, a gente tem até um momento especial para ela, né? Benilton. A gente sempre tem aquele momento de agradecer, de homenagear, de valorizar, porque esse espaço de fala, né, Josué, é como eu sempre digo, a gente está aqui para conhecer a pessoa que a gente identifica, seja na hora de uma novena, seja na hora de realizar alguma coisa, de encontrar na rua, a gente observa primeiro o exemplo, o comportamento. E aí a gente procura conhecer, acolher e também muito mais valorizar para partilhar tantos frutos bons que os nossos convidados, convidadas, tem a oferecer para a nossa sociedade. E hoje, em especial, você, como essa profissional da saúde, como essa docente que chega para tirar os medos, os monstros da vida da gente, né, Josué? E para nos fortalecer aí no dia a dia. Então, para você, com muito carinho, né, já agradeço, mando um abraço grande para a Júcia. Ela está com resistência de vir para o nosso sofá aqui das raízes da nossa sociedade, mas, mais uma vez, foi a colaboradora especial da semana e para você, essa homenagem. Rafaela, você é uma mulher que admiro muito, uma pessoa forte e guerreira, que sempre enfrenta os desafios da vida com coragem e determinação. Desejo para você as melhores conquistas desse mundo. Saiba que você sempre será querida por todos nós. Agradeço a Deus por você nos dar a sorte e o privilégio de conviver com Estezinha, que é uma bênção em nossas vidas. Um cheiro. Olá, Cleide, minha saudação a todos os rádio ouvintes e internautas que acompanham o seu programa. Neste dia tão especial, recebendo mais uma vez Rafaela Lócio, enfermeira e muito particularmente minha amiga. Hoje eu sinto-me honrado em participar porque eu trago uma trajetória muito especial com essa pessoa brilhante. Rafaela para mim representa muito, não apenas para mim,
mas para muitas pessoas da cidade de Granito. Uma pessoa dedicada, empática, uma pessoa que nos ensina não apenas a tocar em corpos, mas também em almas. Rafaela, nós temos muito a lhe agradecer. Agradecer pelo seu sim, agradecer pela sua dedicação, agradecer por essa marca indelével que você deixa em nossos corações. É impossível não recordar dos seus olhos brilhantes naquele primeiro dia de aula, transmitindo toda a sua experiência e sabedoria. Você veio para semear, veio para transformar as nossas vidas. Então aqui eu deixo toda a minha gratidão e gostaria de lhe desejar muito sucesso em sua vida. Sinta-se abraçada por todos os estudantes, por todos os amigos que você criou nessa sua jornada. Muito obrigado, Rafaela, por tudo. Oi, Cleidinha. Olha eu aqui de novo aparecendo. Aos poucos, né? Vou me adaptando. Hoje é um dia muito especial, né? Vou parabenizar uma pessoa muito importante na minha vida, minha nora, Rafaela Lócio, que não tenho como nora, agora eu tenho como filha, né? É uma mulher linda por dentro, por fora, é batalhadora, estudiosa, uma mãe 100%, uma esposa exemplar, né? Uma filha carinhosa também. E uma nora, assim, que não é nora, é filha, né? É um cuidado especial que ela tem por mim, né? A gente conversa, a gente se dá bem. Hoje eu só tenho que agradecer, né? Por ela ter vindo para as nossas vidas, por ter nos dado a nossa princesa Esther, né? Maravilhosa, vovó ama de paixão. Tá cuidando do meu filho, William. E que Deus abençoe você, sempre, sempre, sempre. Que você seja sempre assim, determinada, cheia de garra, cheia de fé. E que não pare de lutar por nada. E que seja muito, muito, muito feliz. E o que precisar de mim, você já sabe. Eu estarei sempre aqui. Amo você. Beijo. Parabéns, Rafaela, viu? Que Deus te ilumine sempre. Seja sempre essa menina determinada, viu? Um cheiro bem grande. Vovó te ama muito. Deseja tudo de bom para você. Rafinha, que você seja bem feliz, sempre como você é, uma menina batalhadora e que está lutando muito e você seja bem feliz. Nesse é o curso que você está fazendo e que vai receber essa homenagem. Que você, parabéns para você, da sua avó, que ama muito e que quer muito, muito, muito que você continue vencendo sempre. Um cheiro da sua querida avó. Olá, minha princesa, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui hoje para te homenagear. Essa menina forte, com muita garra e muito guerreira. Rogo a Deus todo dia por sua saúde e que você seja como sua mãe, corajosa, destemida e batalhadora. Você é muito importante na minha vida, foi meu primeiro amor, né? Agora eu tenho muitos, você, Natália, Arthur e a princesinha Esther. Que Deus te abençoe, te cubra de graça, com muita saúde. E seja sempre essa menina assim, corajosa, destemida, né? Como mãe é, uma verdadeira guerreira. Te amo muito, muito, muito. E seu pai, de onde estiver, vai estar muito feliz dessa homenagem que você está recebendo hoje aí no Granito, certo? Cheiro, meu amor, te amo. Oi, mãe, eu queria dizer que eu amo a senhora, estou feliz em a senhora ser homenageada e que eu amo a senhora é uma ótima enfermeira, mesmo não sendo muito presente, a senhora me apoia em tudo que eu faço. Espero que a senhora saiba que eu amo a senhora é uma ótima mãe, uma ótima profissional. Te amo. Amo, mamãe. Calma. Vai botar a música pra quem? Calma, mamãe. Falar de Rafaela, acho que eu nem consigo falar. Mas ela é uma mulher guerreira, especial, batalhadora. Ela é uma excelente profissional. Eu quero agradecer a ela como minha esposa, como mãe. Ela é uma excelente mãe, a minha Esther, e é isso. A gente te ama.
Olá, Cleide e todo o pessoal que está assistindo o programa. Falar de Rafaela é muito importante para a gente, para mim aqui, para a Sofia, para a Poliana. Rafaela, além de uma grande profissional, também é a minha comadre, né? Temos Esté aí na família e, além de tudo, ela é uma grande profissional, uma grande mãe de família, é uma excelente esposa e a gente só tem a agradecer por nos ter confiado, principalmente Esté, né? Mas a gente vê a batalha dela de cada dia para sempre ser uma profissional excelente, para sempre se destacar por onde passa. Isso é muito importante. Ver pessoas que estão atrás de conquistar seus objetivos. Com certeza a Rafaela, sempre que ela faz o trabalho dela, ela faz a diferença. Rafaela é uma pessoa muito maravilhosa, super importante na minha vida e para toda a família. Ela é uma mulher muito batalhadora, lutou muito para conquistar o que tem hoje. E eu sou muito agradecida por ter Esté e por você ser uma ótima amiga, mãe, esposa e tudo. Seu dia, seu momento especial. Que dia lindo. Na fala, né, de poucas pessoas representando tantos que te conhecem, que têm o privilégio de partilhar contigo sorrisos, conhecimentos, enfim, tantas coisas boas. Muitas. Ai, Deus, muitas emoções, mas é a colheita, graças a Deus. Eu sou grata por estar colhendo hoje o que eu plantei, por ter pessoas especiais, pessoas que acreditam, que confiam, que torcem e que zelam, que cuidam de mim. Porque a gente faz muito pelos outros, mas a gente geralmente também precisa de cuidado, a gente precisa de amor, a gente precisa de um abraço, de um carinho às vezes, porque a vida é dura, né? E não é fácil. Então, quem muito cuida também quer ser cuidado em um determinado momento. Mas eu sou grata a todos são importantes demais na minha vida, são essenciais. Em especial os meus avós, sou grata por ter eles vivos, convivendo comigo, com os meus filhos, acho muito importante, né? Sou o que sou hoje graças a ele, aos meus pais. É aquela coisa, eu me espelhei neles para ser quem eu sou hoje, né? Muito obrigada a todos que passaram aí. Eu tenho um carinho enorme, não tenho nem o que falar. E aí a gente passou, né, por essa semana especial dedicada às crianças. E aí, assim, para nós que recebe essa dádiva, né, da maternidade, é transformador na nossa vida. Vem grandes desafios, mas a gente consegue, assim, em meio a tantas dificuldades, superar coisas que a gente nem imagina que é capaz. Justamente através das nossas palavras, de orientações, muito mais com exemplo, a gente saber conduzir nossos filhos e nossas crianças por esse mundo afora, né, Rafaela? Às vezes a gente sai de casa para trabalhar com o coração na mão. Eu digo isso porque às vezes Esté diz, vai não, mamãe, então mamãe vai para a loja, mamãe vai trabalhar. Então a gente deixa muito os nossos em casa, a gente deixa muito a desejar, claro. A gente queria ser 100%, mas a gente não é 100%. Mas é justamente isso, é essa parte de doar, de tentar ser melhor. Então, em tudo que a gente faz, eu tento dar o meu melhor. Quando eu erro, assumir com humildade onde está o erro e tentar melhorar, tentar mudar alguma coisa, porque se a gente não tentar, realmente, se a gente continuar dando passos para trás e não acreditando que apenas um passo para trás pode ser 10 para frente, não dá certo. Então, tanto como professora, tanto como enfermeira, tanto como filha, mãe, como atendente lá na loja que eu trabalho, que é a loja do meu tio, mas em todos os lugares. Sempre que precisa, que eu dê um passo para trás, eu vou dar para mais na frente, eu consegui dar 10 para frente. Eu tenho certeza que a evolução da gente é dessa forma. A gente precisa ter essa humildade de caminhar um pouquinho para trás para depois ter justamente essa colheita. É muito importante a gente
a gente fazer isso. É verdade. Eu vejo assim a sua dedicação e o seu cuidado, né? Um cuidado recíproco entre sua mãe, né? Sua família, sua irmã que está aqui. E a gente nota o quanto você é uma pessoa que se dedica ao máximo a viver intensamente em cada momento, em cada situação que você está, né? Na família que você chega, que te acolhe com tanto carinho, né? E que você acolhe cada um. Não é à toa que você recebe uma homenagem, um carinho tão especial de uma sogra, mas que é uma mãe e que é uma amiga, assim, de uma forma tão especial, né? Assim, em nome de Jusce, eu já agradeço a todos que participaram aí, o nosso youtuber de milhões, né? Que outro dia a gente fez uma enquete, quem o nosso público gostaria de ver aqui, né? Que eu recebesse aqui, e aí você votava, ia lá, incentivava, e a gente já contou com a participação de Valner Santos. Um orgulho para a gente, para nós granitenses, e que você, né, na sua fala até falou, você citou, que sai da sua terra, vem para cá e é acolhida com tanto carinho, e às vezes sente falta dessa acolhida na terra, né? Na terra natal. É assim com Valner, que assim, a gente vê o quanto ele cresceu, evoluiu, é um menino, é um profissional maravilhoso aí. Quando eu digo youtuber de milhões, é porque é milhões de seguidores, né? E eu deixo alerta para o povo da nossa terra, seja Granito, seja Bodocó, os profissionais que passam por aqui, que vocês, né, da terra natal, acolham, valorize, incentive, ajude no crescimento, porque cada profissional valorizado são pessoas que fortalecem famílias, que alicerçam uma sociedade inteira, né, Rafaela? Isso. É muito importante isso desse momento de acolhida que eu recebi aqui em Granito por todos. Nem vou citar nomes, mas por todos. Porque, às vezes, em vários momentos eu disse, ai, meu Deus, como eu queria morar perto da minha mãe. Mas, em alguns momentos, realmente bate aquela saudade, aquela vontade, aquele desejo de ter a mãe por perto. Mas eu fui muito bem acolhida, minha rede de apoio daqui é ótima, não tenho o que reclamar. Meus compadres, todos, a família de Jusce, né, que é a parte da mãe de William, a família dele por parte de pai, também tenho um carinho enorme pelas duas famílias. E a todos aqueles que têm um carinho muito grande por mim. Mas eu acredito muito que Granito tem grandes profissionais, compadre Val é um exemplo deles e que ele merece muito mais ser valorizado. Então é isso, valorizem os profissionais da terra de vocês. Eu sou muito grata pela valorização que eu tenho aqui, mas é muito importante, sim, essa valorização. Pois é, que coisa boa, que momento especial, que convidada maravilhosa, né? E aí eu senti falta do vídeo de Jardiel. Tenho certeza que se eu tivesse falado, ou Jusce, é porque a gente, em meio a tanta correria, e você tão bem sabe como é a gente estar um pouco distante, né, do filho, da filha. E aí essa semana eu só queria assim, tá próxima da minha moreninha, junto com minha galeguinha, e poder assim viver aquele momento que a gente ora é mãe, ora é irmã, é criança junto, faz aquele misto, né, de coisa boa. Mas eu tenho certeza que Jardiel, né, não foi comunicado, porque ele faz questão sempre de valorizar cada parceiro colaborador do Arlab, né? E você é aquela pessoa que chegou para somar e para fazer a diferença. E que pode até falar da atenção especial, tem até uma promoção esse mês, né? Conseguiu aí. Eu sou muito grata a Jardiel, a Candice, a Jaiana, as meninas lá. Dificilmente eu encontro Jardiel, mas sou muito grata, o acolhimento dele, né? É uma responsabilidade grande quando você coloca um profissional no seu laboratório. Então, se ele me colocou lá, ele me confiou e eu estou lá até hoje.
é graças ao meu trabalho bem executado, né? Eu sou muito grata a essa oportunidade. E sempre serei grata às meninas também por todo o apoio, por todo o cuidado comigo. As meninas me mimam mesmo. Candice, meu Deus, eu não tenho nem o que falar dela, porque, Senhor, é uma bênção na minha vida. Ela é paciente, ela tem cuidado até no lanche, quando a gente fica até mais tarde. Rafa, tu vai chegar aqui só 10 horas, vai chegar morrendo de fome, eu vou preparar um lanchinho para você. Eu disse, meu Deus, Candice, tu pensa até nisso. Não se preocupa não, mas ela é extremamente detalhista, eu amo trabalhar com ela. É uma pessoa de ouro, Candice. E, assim, vamos falar das promoções. Então, a gente está com 25% de desconto, né, no exame, na coleta, né? E nesse mês de outubro, talvez a gente prorrogue, não sei, mas a gente está com 25% de desconto. Desconto também no check-up feminino, certo? O check-up também pode incluir ultrassonografia e o exame citopatológico junto. E aí fica a critério, né, da paciente escolher. E as ultrassonografias também, voltadas à saúde da mulher, também estão com desconto. Então, é isso. Lembrando que realizar o pacote completo, né, de atenção, de cuidados, de exames, às vezes as pessoas dizem, mas eu estou precisando só da prevenção. Não, é um complemento, porque às vezes você colher o material não é a mesma coisa de você visualizar ali na ultrassom, direitinho ver alguma mancha, alguma coisa, né, Rafa? Isso. A ultrassom, geralmente, ela só é feita após o exame preventivo. Então, primeiro faz a prevenção. São exames totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E as funções deles são diferentes. Então, um é uma coisa, outro é outro. E quando eu pego o paciente que só fez o citopatológico, eu pergunto, tem 4 anos que eu fiz exame de sangue, eu sempre solicito. Porque se for menopausada, se for início de puberdade, enfim, tem vários fatores que influenciam a gente a solicitar. Então, é um momento de você aproveitar essa oferta, né? Já que você não costuma fazer tantos exames, de você aproveitar e fechar o pacote completinho já com desconto, né? Com o check-up feminino completo. Lembrando que prevenir é muito melhor do que cirurgiar, né? Porque, às vezes, você vê só ali, identifica um probleminha que, com um simples tratamento, resolve. E, às vezes, a pessoa vai se limitando a fazer só a prevenção. E vai passando o tempo, e aparece outra situação que não seja só o câncer do colo, né? Não. E a gente acompanha mulheres que a gente diagnosticou aqui. Eu acompanho mulheres diagnosticadas, eu acompanho mulheres que fazem tratamento em Recife, que encaminhei para a ultrassom, que após a ultrassom foi confirmado nodulações. Então, é uma soma de coisas. Então, são doenças simples, a SOP, que é muito comum, que é a síndrome do ovário policístico, que a gente diagnostica em consultório, através de exames de sangue, através de coleta citopatológico, através de ultrassom. Então, a gente soma tudo para fechar um diagnóstico. Então, não é uma coisa tão simples e que, às vezes, uma simples cólica menstrual, a gente descobre que é algo que precisa ser tratável. E aí, quando a gente fala em Outubro Rosa, vem sempre aquela fala: se ame, se cuide, se toque, se olhe, se conheça, né, Rafa? Porque, como você diz, às vezes aparece uma manchinha, aparece uma coisa diferente no corpo, e você, por não se conhecer, não se olhar, não ter o cuidado, né, assim, aquele cuidado especial de estar sempre olhando como você está, se cuidar da maneira certa, às vezes, quando vai ver, né, assim, já está num estágio um pouco para casa de cirurgia, não é assim? Isso. Não esperem para depois. Não esperem para depois. Criem uma rotina de cuidado. Então, se organizem, até a parte financeira, né? Se organizem financeiramente, para que uma vez ao ano você possa usar aquele seu dinheiro suado com você, que a gente às vezes gasta com certas coisas e não gasta com saúde. A gente se limita muito a gastar com saúde, né? É a principal queixa. Elas mesmo falam isso. Já era para mim ter vindo. Eu não vim
por desorganização financeira, porque tive gastos com outras coisas. Então, se organizar financeiramente para ter esse direito de cuidar da sua saúde é muito importante. E aquilo que não está bem no teu corpo, aquilo que surgiu agora, aquilo que te incomoda tanto, pode ser, sim, pode ser uma coisa tratável, simples, rápida, fácil, mas pode ser algo que, se você ficar esperando em casa, passa anos, depois pode piorar. E para quem já foi diagnosticado, já realizou algum procedimento, já vem há tempos lutando aí contra um CA, seja em que parte do corpo for, é importante sempre a questão do se cuidar, do amar a vida, do valorizar cada segundo, de cuidar de si próprio, porque, como a gente até falava antes, né, aqui nos bastidores, tem pessoas que enfrentam câncer, supera e que vivem muito mais do que pessoas que no dia a dia não apresentam problema nenhum e que às vezes vêm a sofrer, né, uma doença, alguma coisa, e termina morrendo até antes mesmo daquelas pessoas que já superou tantas coisas. Então, viver de verdade, se valorizar e se cuidar é o mais importante, independente dos obstáculos já enfrentados, né, Rafa? Sempre, eu digo às minhas pacientes, coloque sua vida e sua saúde em prioridade, não espere para depois. Eita, Rafaela, mas eu tenho que fazer essa ultrassom de urgência. Eu disse, não é tão urgente, mas não espera mais de 30 dias, que é para a gente dar continuidade. Então, a gente até orienta o tempo máximo de espera, a questão de trazer o exame de volta para que a gente avalie, não esperar tanto tempo, porque às vezes nesse ano deu tudo ok. Ano que vem a gente já não sabe, o corpo da gente muda. Então, eu não tenho como prever que em um ano o diagnóstico vai ser um e no outro, né, a conclusão do caso vai ser o mesmo. Não tenho como prever isso. Então, por isso que é importante anualmente esse cuidado. Enquanto tiver tudo bom, eu tenho um paciente que disse, adoro vir para cá para tu dizer assim, graças a Deus, só daqui a um ano. Mas existem pacientes que a gente não pode dizer o mesmo, que precisa continuar tratamento, que precisa ficar em acompanhamento. Então, é justamente essa parte importante de priorizar, né? Porque se algo acontecer, se vier a ser acometida por alguma coisa, né, a gente sabe, eu gosto muito também de avaliar os exames anteriores, principalmente se foi eu que fiz. Eu gosto muito de avaliar os exames para comparar os diagnósticos, comparar as células, comparar os achados, né, do laudo, e aí fazer, né, uma comparação bem feita de um ano para outro. E aí a gente conversa, mostra e explica direitinho, porque a minha linguagem profissional é uma, mas com o meu paciente eu trato ela para que ela entenda direitinho ao pé da letra o que é que eu estou explicando, né? Não usando termos nem palavras científicas, mas é justamente essa parte desse cuidado, de gerar um apoio e um cuidado completinho para elas. Lembrando que tem aqueles fatores de riscos, né? Tem as mulheres que já vêm com a carga genética, né? Já bem que possibilita, né, ser acometida. Tem também a questão da alimentação, de bebida, de fumo, que colabora muito. Tem aquelas que fazem todos os cuidados, né, possíveis com questão de alimentação, que não bebe, que vai para a academia, mas assim, a gente sabe que aquelas que têm um cuidado a mais, a evolução é mais rápida, né? O cuidado é diferenciado. Então, o cuidado com a nossa alimentação, com o que a gente consome, é muito importante também, né, Rafa? Muito importante, muito importante. Alimentação, bebida alcoólica, ingestão de drogas e álcools, a questão de praticar atividade física, né? 90% de fatores de risco das doenças, né? Em geral. 10% da gente que é acometido é hereditário. Então, nem sempre vai ser porque minha mãe teve, eu vou ter. Então, é apenas 10% a possibilidade. O resto, 90%,
sou eu que faço. Então, tudo isso que você falou, Cleidinha, implica muito, todo esse cuidado. E a gente reforça em consultório, a gente reforça isso também, principalmente para as mulheres menopausadas, mulheres cirurgiadas. Então, eu recebo muito mulheres que fez histerectomia e que fez há 10 anos, há 5 anos, e achava que não precisava fazer coleta, sendo que mesmo sem o útero, a gente faz uma coleta diferenciada, não é igual às demais mulheres que têm o útero, mas existe sim uma coleta, então a gente faz. Então, mesmo cirurgiado, mesmo paciente tratável, que esteja em tratamento, em quimio ou em radioterapia, a gente realiza. E a gente tem paciente que está em tratamento de câncer e que a gente, a cada 6 meses ou a cada 3 meses, orientada pelo médico oncologista, a gente vem e faz essa coleta para analisar essas células, que é justamente as células que vão determinar, né, o que realmente, se essas células são cancerígenas, atípicas, típicas, tudo bem direitinho. E aí elas levam um laudo para levar para o oncologista, para saber a questão, né, se estão presentes ainda naquela determinada região. Muito bem, bate-papo maravilhoso com ela, que é bom demais conversar. Imagina aí fazer o seu atendimento, né, fazer a sua consulta, realizar os seus exames com uma profissional maravilhosa dessa, né? Então, fica aí o meu conselho. Eu já sou paciente. Não tem como assim a gente não voltar pelo cuidado especial que ela tem com todas nós, né? E para vocês, mamães, encaminhem suas filhas, né, para ela, porque a orientação de uma profissional, independente de estar precisando ou não, de você achar que está na hora ou não, é bom saber, né, como se cuidar, se prevenir de doenças, se prevenir em relação à questão do planejamento. A gente sabe que para as mães, quer que a filha cresça, estude, arrume um trabalho, case para ter filhos. Mas, se não tiver a orientação correta, talvez o filho venha antes de tudo isso, né, Rafa? Isso, a gente mora em uma cidade pequena, que a gente sabe essa parte é muito difícil, né? Que aí onde entra escolas, palestras, a parte de saúde na escola, onde adentra profissionais de saúde, né? Que geralmente vai a equipe multidisciplinar do PSF para as escolas, palestrar, e aí tem toda a parte, né, desse incentivo, né, que geralmente é do Ministério da Saúde. Mas, enfim, quando eu recebo paciente, a principal queixa delas é a questão que a orientação em casa é totalmente diferente da minha orientação. Então, eu digo isso porque são elas que me falam. Então, assim, eu acredito que seja pela parte difícil que a mãe está naquela situação. Ou, às vezes, a própria mãe não é orientada suficiente, não foi orientada suficiente para explanar isso com a filha adolescente, né? E aí, por isso que elas, quando já vão com queixas, já vão com dúvidas, já vão com medo, porque já pesquisaram no Google, enfim. E também a questão, Cleidinha, não só de planejamento familiar, mas eu recebo também, e já recebi em consultório, pacientes que ainda não têm vida sexual ativa e que a gente acha que não precisa ir a ginecologista. Só que a partir da primeira menarca, né, que é a menstruação, você já pode levar sua filha para um ginecologista. Até porque ela vai passar aquele período, após a primeira vez se menstruar, vai ficar um longo período, e aí vai iniciar uma vida com cólicas e tudo isso precisa ser acompanhado. Tudo isso precisa. Existem exames que são estilo prevenção, que são estilo a ultrassom transvaginal, que são para meninas. Então, que são para meninas, crianças. É grande a quantidade de crianças que são acometidas por problemas genitais e que a gente acha que há apenas mulheres já com vida sexual ativa que são acometidas, e, na verdade, não. Uma criança pode ser acometida também, do mesmo jeito
que a gente encontra também com adolescentes. Claro que nas adolescentes são mais frequentes, devido a elas já terem a vida sexual ativa. E aí a gente envolve toda a parte de prevenção de DSTs e de orientação muito mais brusca, né, até botando ao pé da letra, para que elas entendam realmente o que é que está acontecendo, o que é que pode acontecer se ela não se cuidar e se prevenir. Informações valiosíssimas. Valiosíssimas. E aí a gente sabe que as escolas têm todo esse cuidado, né, como você falou, mas lá é uma palestra, né, Josué? É uma coisa rápida e que fala, no geral, para toda, né, para todos os alunos, e que a partir de uma palestra surgem muitas dúvidas. Às vezes esses alunos chegam em casa e aí vai começar um assunto com a mãe, com o pai, e nem é interpretado. E aí vem aquela coisa de, as escolas estão tratando desse assunto, e aí bloqueia. Ao invés de acolher e de ajudar a resolver, né, a esclarecer aquela dúvida, às vezes faz a criança se sentir mal diante da situação e ficar com aquela dúvida para ele. E aí o Google ele vai responder o que você pergunta. E se você não sabe o que você quer ouvir, respostas vão aparecer de todo jeito, né? Por isso a importância de tirar as dúvidas com uma profissional preparada, que vai te acolher, que vai acolher o teu filho, que vai ter uma didática especial para falar na linguagem dele, de orientar da maneira correta, né? E aí, quase chegando no finalzinho do programa, e aí eu queria que você deixasse assim, uma mensagem, uma orientação, não sei, primeiro para os pais, né, que hoje eu acho que perdeu um pouco assim, aquela coisa da autoridade. Não há autoridade aquela de o filho ter que respeitar porque, sabe, com medo. Mas é a autoridade de ser amigo e, ao mesmo tempo, mostrar que está no controle, que está para apoiar os filhos, né? Que está para ajudar no que precisar, no crescimento, na educação, mas, acima de tudo, é os pais responsáveis. E não o conselho tutelar, não a polícia, não a sociedade, né, Josué? Porque esses aí ajudam, mas a responsabilidade é nossa. Isso. Aqui, o que eu vejo muito aqui no Granito é justamente isso, essa mudança de responsabilidades. Os pais cobram muito das escolas. Os pais cobram muito, às vezes, porque a escola não ensina, porque na escola não tem apoio. Na escola tem, sim. A escola tem, sim. O que eu mais vejo é equipezinho. Eu, como professora, já tive meus alunos inseridos em palestras, em campanhas. Tem várias campanhas durante o ano todo nas escolas do nosso município. O principal problema está na aceitação dos pais. Então, não perguntam, não tem a mínima curiosidade de saber, de conversar, de parar um pouquinho para ter aquela curiosidade de saber o que é que está acontecendo, foi palestra de quê, e aí discutir o assunto. Ou então, quando o filho, a filha vier com alguma indagação, né, conversar. Quando o pai não é instruído e não sabe, geralmente eles são grosseiros com os filhos. E eu tenho um paciente que diz que foi para lá porque a tia que indicou, porque a mãe só deu dinheiro, porque a mãe grosseira não queria conversar. E aí é justamente nesses momentos que as adolescentes elas precisam de uma amiga, de alguém. Então, essa tia talvez foi como se fosse uma mãe, né? Porque foi quem conversou e deu um apoio maior. E ela me achou. E aí ela ficou com essas duas pessoas, né? Como o quê? Como um roteirozinho para tirar as dúvidas, para ela desmistificar o que estava acometendo ela naquele momento. Aí, enfim. Aí o que acontece com esses pais? Esses pais, eles cobram muito, até mesmo do conselho, né? Porque o conselho ele não age como
promotor de saúde, né, para promover saúde, para promover educação nas escolas, em determinados ambientes, não. Ele trabalha cuidando das crianças e do adolescente de outra forma. Então, e esse trabalho não é só dos profissionais de saúde, não é só dos professores, diariamente, pai e mãe têm que promover saúde dentro de sua casa. Uma mãe tem que orientar a sua filha como é que lava uma calcinha. Uma mãe tem que orientar a sua filha como é que se higieniza. Toda a parte de uma depilação, toda a parte da higiene íntimazinha, de como tem que acontecer. A curiosidade de saber se tua filha tem curiosidade de saber alguma coisa sobre uma relação sexual ou se já teve. Ela tentar com que essa filha se abra para ela, converse, diga aquele momento que está passando, tudo bem direitinho. E a maioria dos casos, as adolescentes não dizem às mães, dizem aos profissionais. Ou então, compartilham essa informação com outra pessoa. Eu já tive uma professora que disse que as alunas compartilham a informação com ela e ela, às vezes, ela diz, gente, Rafaeli, o que é que eu faço? Aí eu digo, você vai fazer assim, assim, assim. Aí ela, pronto, ainda bem que eu tenho teu número, que tu me ajudou, porque eu já estava sem saber o que fazer. Aí você já pensou, um professor inserido nesse papel, que era o papel da mãe. Mas acontece, é o que mais acontece. Pois é, que orientação maravilhosa. E aí, assim, eu vejo em ti uma criança linda, né, Josué? Uma pessoa que soube ser adolescente, mas muito responsável, né, de encarar tudo que estava acontecendo em busca de uma maturidade, procurando da melhor forma possível ser essa mãe maravilhosa que tu és. Ajuda tantas adolescentes e hoje mãe de adolescente, mãe de criança. Qual o recado que você deixa para essa juventude, para essas crianças, adolescentes que estão aí, que acham que o futuro é uma coisa distante e que o agora, né, vive assim um momento, não sei, quase de faz de conta, esperando o pai e a mãe fazer tudo ali, né? Não aproveita o momento, o conhecimento de agora, guardando para servir de escada para o futuro que eles querem, né? Enfim, o recado que eu posso dar é que estudem, continuem a estudar. Então, tudo na vida são fases, então é uma descoberta por vez, é uma construção, a sua vida é uma eterna construção. Então, é tijolinho por tijolinho, enfim. E que sejam amigos dos seus pais, cativem, né? Não tentem derrubar, na verdade, as barreiras que existem nas suas casas, principalmente para as meninas, que eu sei que é muito difícil. E eu digo isso para todas as mulheres, né? Tentem derrubar essas barreiras difíceis das nossas vidas, que é difícil, às vezes. Eu tenho também pacientes mulheres com certas barreiras dentro do domicílio, com problemas, né, com o esposo, né, com o parceiro, porque não é fácil. Existem sim pessoas que são do tempo de antigamente, que a gente fala, né, que são bem difíceis. Então, assim, tentem derrubar essas barreiras e viver o momento, aproveitar as oportunidades da vida, né, as oportunidades que passam naquele momento, com calma, com zelo, que devagarzinho as coisas vão se encaixando. Que coisa boa. Então, você, enquanto profissional de excelência, aquele convite especial para as mulheres que estão nos assistindo, que vai acompanhar o nosso programa depois, qual o convite que você faz, né, a te procurar, a marcar a consulta, a importância de contar com uma profissional diferenciada nesse mercado tão importante? Campanha passada foi maravilhosa, foi ótima, mas esse ano a gente vem com bem mais novidades, a gente vem com coletas diferenciadas no Arlab, a gente vem com coleta nova, a gente não vem com a coleta tradicional,
A gente tem a coleta normal, tem uma coleta nova, diferenciada em meio líquido, um exame bem mais profissional, bacana, o Arlab sempre inovando. E eu conto com a presença de todos vocês lá, mais um ano, fazendo uma campanha linda, Outubro Rosa maravilhoso. E ao final do mês a gente vem com os sorteios, né, dos nossos parceiros e amigos. Então a gente vai fazer os sorteios lá mesmo no Arlab, a gente grava e envia até aqui para o programa, né, pra gente postar. E eu conto com todos vocês lá. O Arlab tá lindo, todo cor-de-rosa, com mimos para vocês, né? E a gente aguarda vocês lá para fazerem um check-up feminino. Muito bem. Agradeço demais sua participação aqui. Quem está aqui, né, nos acompanhando nos bastidores, quer dar uma palavrinha, quer parabenizar nossa convidada. A irmã é tímida ou ela quer falar um pouquinho? Tímida? Ou a mamãe é desenrolada, né? Dona Verusca é uma pessoa linda. Já tive a oportunidade de conhecer antes lá no Arlab, né? A senhora quer falar um pouquinho da importância dessa pessoa maravilhosa, tão bem acolhida, e eu já lhe parabenizo por tão bem cuidar da sua família e ter filhas, né? Filhos assim preparados para estar nesse mundo fazendo a diferença. E aí, assim, antes conversando com vocês e vendo quanto a senhora tem um conhecimento, né? Tem um jeito especial de ouvir também, de acolher, né, Rafaela? E tão bem soube ser mãe e amiga. Por isso que ela é essa profissional maravilhosa. A senhora já falou aí no vídeo, mas pode complementar agora, tá bom? Boa tarde, né, os ouvintes da rádio. Um prazer estar aqui. Muito orgulhosa de estar aqui com minha filha, né? E levando a nossa profissão, a profissão de minha mãe, que foi professora, a avó dela, tia Dodó, a quem eu chamo de tia, que é minha sogra. A mim, que sou professora, estou já me aposentando, mas sou professora com muito orgulho. Leciono numa escola particular, numa privada, e no município de Bodocó há 25 anos. Né? Sou guia de oficina de oração, né? E é um prazer, a gente como mãe se sente realizada vendo a filha da gente progredindo, né? Vendo a filha da gente sendo amada e acolhida. Eu sou muito grata a todos os granitenses que acolheram a Rafaela muito bem, né? Eu também, quando chegar aqui, também sou muito bem acolhida, me sinto muito bem aqui. Aqui é a segunda terra dela, né? Agora, onde ela formou família, né? E a saudade bate, como ela diz, de vez em quando a gente se vê, eu venho aqui, ela vai lá, a gente sente falta, mas a gente fica feliz em ver que a filha da gente está bem, né? Isso é que faz com que a gente se sinta mais confortável, né? Se sinta confortável, se sinta segura, se sinta tranquila, né? Quando a gente vê o outro bem, o próximo bem, né? E elas são meus bens, né? Rafaela e Natália são meus bens preciosos. Agora já tenho os netos que são meus segundos bens, como diz a avó, o amor de vó é duplo, né? Eu morro de paixão por todos os dois, é a minha vida. Meu objetivo hoje é viver para eles. Pois é, coisa boa. E aí a senhora, assim, uma pessoa repleta de sabedoria, mas também da presença de Deus na sua vida, né? Sempre com esse coração de portas abertas, né? Para, através da oração, né? Junto a Deus, à distância, colocando as suas filhas nas mãos desse que é o Criador de tudo, né? E aí eu acho que nós, enquanto mãe, que a gente pode deixar de conselho para os nossos ouvintes e internautas a levar os nossos filhos a serem igrejas. Porque muitas pessoas levam os filhos aos templos e não ensinam realmente como eles se aproximarem de Deus de coração, acolhendo do jeitinho deles, até eles irem se adaptando de acordo com as suas fases, se tornando realmente igreja como tem que ser, né, Dona Verusca? É isso aí. O importante é a gente ter ação. A oração, ela precisa ter ação. Eu digo muito lá em casa,
As meninas passaram pela fase de ir muito quando criança, depois na adolescência se afastaram e depois, agora mais maduras, estão voltando. Eu nunca obriguei, nem levei ninguém. Vamos para a missa, vamos, não quer, fica em casa. Não tem problema. Porque o importante é você se descobrir. Não adianta você ir forçosamente, né? Eu deixo muito elas à vontade para escolher o que elas querem, a que elas querem seguir, mas mostrar a importância do nosso Criador, que a gente vive, né? E a nossa vida é um grande dom. E a gente tem que agradecer todos os dias, né? Eu coloco elas todos eles em minhas orações todos os dias, né? E a gente vive essa ação de ajudar, né? Ajudar o outro, ensinando, né? No trabalho da gente, todos os dias. A nossa missão a gente precisa olhar para o outro, precisa ter empatia com o outro, precisa ajudar o outro, para que também os frutos voltem para a gente. Os frutos só vêm quando o nosso coração é aberto para o servir, né? E eu sou servidora de Deus. Que coisa boa, muito, muito obrigado pela sua participação conosco, por essa palavra maravilhosa. Muito obrigada à nossa convidada de sucesso. Foi um prazer te receber mais uma vez aqui conosco, Rafaela. E gratidão, só gratidão por todo esse dia, por todo esse seu exemplo nessa trajetória e nessas palavras lindas, viu? Eu que agradeço a você mais uma vez por me convidar, por confiar no meu trabalho, além de uma amiga minha paciente e a minha parceira aqui no programa. Eu sou grata por toda a recepção, por todo o carinho que você tem e faço por merecer quando venho aqui. Graças a Deus, Ele me abençoa para que me use nesse momento, para que eu consiga repassar informações valiosas, porque é muito... Às vezes a gente sabe demais, a gente tem rico em conhecimento, mas a gente não sabe repassar e nem ajudar. E a gente está aqui para isso, para ajudar. Então, muitíssimo obrigada, Cleidinha, muitíssimo obrigada a todos os ouvintes da rádio. É um prazer, mais um ano, estar aqui com vocês. Pois é. E já, né, próximo ano, se Deus quiser, Outubro Rosa, ela vai estar conosco, se Deus quiser, trazendo mais informações para nós, né, mulheres, que precisamos nos cuidar sempre, valorizar a pessoa mais importante, que somos nós. A gente se preocupa com o mundo todo, com os filhos, quer fazer tudo da melhor forma possível. Mas se a gente não cuidar da gente, não vamos conseguir nem cuidar dos nossos filhos, né, Rafa? Então, na próxima semana, vou estar recebendo aqui uma mulher incrível, com uma história, assim, um currículo de vida, uma fé em Deus inabalável e que vai trazer uma experiência maravilhosa para partilhar com todos vocês. Muito obrigada a cada um que estão aqui conosco. Gratidão, Benilton Gravações, com todo esse cuidado, essa atenção e essa paciência. Minha querida, que Deus te abençoe, viu? Que você cresça cada vez mais nesse trabalho lindo que você desenvolve com sabedoria e com um coração tão grande. Muitíssimo obrigada, Cleidinha, de coração. Estou sempre disponível para vocês. Tchau, tchau, minha gente. A internet está em constante evolução e com a Sertão Virtual você sai na frente. Os melhores planos, suportes de domingo a domingo, o melhor atendimento para você e sua família está aqui. E agora, com uma super novidade: o aplicativo Sertão Virtual TV, com mais de 60 canais em HD. Sertão Virtual Telecom, você conectado com o mundo. Fruta fresquinha, colhida do pé, suco saboroso que dá água na boca, geladinho, refrescante, um produto natural pra quem deseja sentir. O sabor da fruta é o ideal. Caruaru Polpas, pode ser natural, pode ser com leite. Caruaru Polpas. Em Granito você encontra Caruaru Polpas com laninha. WhatsApp 87 991 29 38 99. Temos também o melhor açaí da região. Caruaru Polpas. Agora eu só compro na GT. Traga seu carro pra GT.
alinhamento e balanceamento, pneus e câmara de ar, compro na GT. GT Pneus, tocar de comprar barato, atendimento e qualidade é 100%. Hoje eu estou em uma das unidades do laboratório Arlab, uma empresa que conta com a mais alta tecnologia para a realização de exames e atua há mais de 8 anos, realizando exames como DNA, toxicológico, pré-natal, biópsia, sexagem fetal e check-up em geral. O Laboratório Arlab possui um rigoroso controle de qualidade e pontualidade na entrega dos exames. O Laboratório Arlab também conta com coleta domiciliar. Laboratório Arlab, cada vez mais perto de você. No Hortifruti Central da Banana, você encontra frutas fresquinhas toda quarta e sábado. E durante a semana temos promoções. Trabalhamos também com águas cristalinas e araripe. Fazemos deliveries nas compras acima de R$10 dentro da cidade. Venha pra cá, Central da Banana. Aqui você encontra qualidade e preço baixo. Estamos localizados na Avenida José Saraiva Xavier, no centro de Granito, Pernambuco. Luana Januário, psicóloga e neuropsicóloga. Atendimento clínico para criança, adolescente, adulto e idoso. Especialista em neuropsicologia, educação inclusiva, terapia ABA, saúde pública. Curso de formação em clínica com criança e aperfeiçoamento em ABA. Atendimento online e presencial em Granito, no sábado. Consultório na Avenida Tancredo de Almeida Neves, número 29, Centro Granito, Pernambuco. E em Timorante, na sexta-feira, próxima à Igreja Matriz, no consultório de Francisco José, fisioterapeuta. Para mais informações ou agendar sua consulta, ligue ou mande mensagem no WhatsApp 87999666201 ou siga o nosso Instagram, @LuanaJamila. Luana Januário, psicóloga e neuropsicóloga. Cuidar da saúde mental é um ato de amor próprio. Alô, Granito e região, aqui locutor Hamilton Souza passando para dar um recado todo especial para você. Olha só, você que é produtor de evento, que tem empresa, que precisa divulgar seus produtos, seus serviços, pois é, o FDS Studio faz tudo para você. Manda seu texto para cá que a gente distribui ele com muito carinho, com muita dedicação e lhe entrega o mais rápido possível. FDS Studio, produzindo qualidade. Agora, em Timorante, contamos com o consultório do Dr. Francisco Cordeiro. Lá você vai encontrar o melhor atendimento. Venha conferir. Fisioterapeuta com especialização em traumato-ortopedia, com atendimento em fisioterapia motora, neurofuncional, geriátrica, ventosa, liberação miofacial, dry needling, limpeza de pele, tratamento de rugas, estrias, fisioterapia especializadas. E ainda temos vários atendimentos diferenciados, como médico reumatologista Dr. Isaac Belém, ultrassonografia Dr. Pedro Barreto, psicólogas doutora Luana Jamile, doutora Francilene e doutora Mariana Lacerda, nutricionista doutora Mariana Cristina, enfermeira Ana Maria Cordeiro, preventivo ginecológico e depilação a laser. Venha nos fazer uma visita, estamos localizados na Rua da Independência, número 108, em Timorante, distrito de Exu. Nosso WhatsApp 87 998 15 66 57, Instagram Dr. Francisco Cordeiro, Físio, consultório do Dr. Francisco Cordeiro. Queijeira Miranda, higiene e qualidade, sabor incomparável. WhatsApp 87 99676 7572. Organização Cícero e Família. Tailan Geraldo, vice-prefeito de Granito, o amigo do povo. Sinara Cordeiro, psicóloga e neuropsicóloga, atua na clínica há 6 anos, no Laboratório Kennedy e Laboratório Arlab, especialista em transtorno do espectro autista, com método em ABA, terapia cognitivo-comportamental, clínica e desenvolvimento infanto-juvenil, parentalidade consciente, formação e capacitação TDAH, transtornos ansiosos e autoestima. Sinara Cordeiro, psicóloga e neuropsicóloga, atende aos sábados o dia inteiro no Laboratório Kennedy, em Timorante, e nas quartas e sextas, à noite, no Laboratório Arlab, em Granito. Marque a sua consulta, 879-9253-7394.
Você vai construir ou reformar? Vem para a Forte Engenharia. A Forte Engenharia está cada vez mais conquistando o mercado, entregando o que há de melhor na engenharia com mais segurança. A engenheira civil Larissa Cândido é totalmente dedicada para cuidar da sua obra ou reforma. Venha fazer o orçamento para o seu projeto ou a sua reforma e surpreenda-se com o que podemos te oferecer. Nosso WhatsApp 879-9603-1142. Instagram Forte Engenharia. Superação, desafio, diversão e muita saúde física. Venha fazer parte do grupo de dança As Carolinas, com a professora especialista em educação física, escolar e fitness. Professora de dança nas modalidades Zin, Zumba, Coach, Hitbox, Step e Ritmos. Aulas em granito. Para mais informações, mande mensagem no WhatsApp 879-9102-9475. Sou te procuro noite e dia. Oi gente, aqui quem tá falando é o cantor Johnny Mel, passando aqui para falar da minha música mais nova, esse Lá Ainda É Seu, aproveitando aqui o espaço e mandar um abraço para nossa amiga Cleide Domingos e também o nosso amigo Queiroz. Sou eu que te procuro noite e dia. Volta pro seu lugar, amor meu, cê sabe que esse lar ainda é seu. Como anda a sua saúde física e mental? Você sabia que cuidar da sua saúde mental é sinônimo de inteligência emocional? Pensando no seu bem-estar integral, é que a psicoterapeuta Cíntia Aguiar traz para Granito e região técnicas de alto impacto que lhe ajudarão a compreender e tratar doenças psicossomáticas, problemas emocionais e psicológicos, como ansiedade, depressão, traumas, fobias e transtornos. Através da psicoterapia, você pode amadurecer emocionalmente, conquistar o seu autoconhecimento e ressignificar o seu sofrimento psíquico. A terapia pode lhe possibilitar uma melhor qualidade de vida através do autoconhecimento, da autoaceitação e resolução de conflitos. Cíntia Aguiar atende em Granito e Ouricuri. Para maiores informações e agendamento, entre em contato pelo WhatsApp 87996552140. Dr. Vinícius Gonçalves, odontologia, harmonização orofacial, atendimento adulto e criança. Realizamos limpeza, extração, facetas em resina, clareamento dental, restauração, tratamento de canal, tratamento com aparelho ortodôntico, botox, preenchimento facial. Marque sua consulta 879-9816-1861. Dr. Vinícius Gonçalves, Avenida José Saraiva Xavier, número 68, em Granito, Pernambuco. Você conhece a Funerária VIP? Estamos prontos para ajudar nos momentos mais difíceis com qualidade e respeito. Você pode contar com uma equipe humanizada e atendimento 24 horas. Para maiores informações, entre em contato com a nossa equipe. Região de Ouricuri, 879-9993-5804. Região Exu, 879-9993-5799. O escritório da Funerária VIP em Granito está localizado na Rua da Matriz, número 9. Atenção! A Zaine chegou em Granito com os cursos técnico em enfermagem, radiologia e segurança do trabalho, profissionalizantes em auxiliar de saúde bucal, atendente de farmácia e frentista, cursos de capacitação em administração de medicamentos, vacinas e curativos. Aproveite a mega promoção da Zaine, desconto de 60% na primeira mensalidade, matrículas por apenas R$50. Promoção por tempo limitado. Você sonha, a Zaine realiza. Ligue e faça a sua matrícula. Contatos: Suelene Vieira, 87 999 48 05 64. Rayane Borges, 87 981 37 25 46. Decole na Zaine e seja um profissional de sucesso. Construção Real, qualidade e entrega rápida do jeito que você, cliente, merece, na reforma e na construção. Tudo o que você precisa do alicerce ao término da sua construção, você encontra aqui, na Construção Real, localizada na Avenida José Saraiva Xavier. Visite-nos.
Farmácia Real, seu medicamento com o preço ideal. Disponibilizamos uma variedade de medicamentos, produtos de higiene pessoal, fraldas e brinquedos. Farmácia Real está localizada na Avenida José Saraiva Xavier. Visite-nos e comprove o que estamos anunciando.